Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast que fala de tarô. E vamos lá para o episódio de hoje. Olá, gente querida! Estou de volta aqui para este segundo episódio da terceira temporada do Tarologuês, que eu tanto amo. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre um assunto que foi pedido, que foi solicitado pela Larissa, uma colega, que me enviou um tema e que, na verdade, olha só, gente, esse tema vai se desdobrar em outros temas, né? Eu acho que no tarô, inclusive, isso é bastante comum. A gente começa falando de uma coisa e a gente termina falando de outra. Outra que tem a ver com aquela primeira coisa. Isso acontece, porque o tarô a prática oracular, na verdade, ela envolve muitos detalhes, muitas nuances, e acaba que, quando a gente se dá conta, quando a gente olha, começamos num ponto, terminamos em outro, mas que no final das contas tem tudo a ver com aquilo que a gente queria dizer no princípio, né. Fora que, por exemplo, essa semana no meu Instagram, eu tô falando sobre a questão do tempo, a duração de uma consulta, e para vocês terem ideia, isso acaba se desdobrando em vários outros assuntos, porque quando eu falo de tempo, o tempo que dura uma consulta, a gente pode pensar no tempo do jogo, o tempo da tiragem, a gente pode pensar no tempo da carta. Então foi o que eu falei, às vezes a gente começa com um assunto e ele vai se desenrolando, quando a gente vê, falou um monte de coisa que derivou daquela primeira. Esse tema que a Larissa trouxe, eu tô aqui com ele anotadinho no caderno, vou até tirar o óculos para ler, para não ficar muito embaçado. Como eu falei, ele vai se dividir, ele vai, na verdade, ele vai se multiplicar, não vai se dividir nada, vai se multiplicar para a gente poder pensar juntos aqui. Então vamos lá. Ela traz a seguinte questão: o uso compulsivo do tarô por fatores emocionais. Aí a gente para e pensa, tá vendo? Exatamente o que, né, exatamente qual é o ponto aqui. Porque só de falar essa frase, né, o uso compulsivo do tarô por fatores emocionais, a gente pensa em um monte de possibilidades. Inclusive, uma dessas possibilidades também já abordei lá no meu Instagram falando sobre aquele elemento da ansiedade que acaba se fazendo presente no tarô e que tem relação com isso que a gente vai falar hoje também. Então vamos lá. O uso compulsivo do tarô por fatores emocionais, e aí em seguida vem mais algumas questões. Eu vou tentar ir dividindo até na hora de falar para abordar pelo menos todas essas questões, ainda que não seja tão profundamente, tá? Ela escreve o seguinte: acredito que aqui também caiba o diferenciamento ou diferenciar o tarô do vício. Como identificar quando a consulta de tarô deixa de ser um recurso saudável e se torna dependência. Olha lá, mais um elemento, né? Em seguida, o consumo digital e a compulsão por previsões, a influência das leituras gerais em canais e páginas online na disseminação de tiragens constantes. Então, olha, gente, assim, só numa pergunta o quanto de coisa que a gente tem para conversar. Isso porque esse é um recorte que a Larissa está trazendo, aquilo que eu falei no começo. Às vezes a gente só vai desdobrando, desdobrando, quando vê tá lá na frente, graças a um assunto que começou às vezes até de um lugar diferente, né. Como aqui a Larissa foi
foi muito precisa aqui, né, e ela meio que já delineou, mais ou menos por onde ela achava importante a gente ir. Isso vai ser bacana, porque facilita aqui o meu trabalho e acho que a nossa prosa, certo? Mas vamos lá, vou tentar dar conta aqui disso tudo, começando pela primeira frase que eu acho que pode ser, né, pode existir a possibilidade de alguém ouvir e falar: "Mas o que que significa isso?", né, que seria o uso compulsivo do tarô por fatores emocionais. Então, de modo geral, não entrando em muitos detalhes, acho que a gente já pode partir do pressuposto que sim, tem gente que usa o tarô sem limites e compulsivamente. E aqui, fatores emocionais, como eu falei também já, eh a gente pode olhar por um leque bastante variado de possibilidades, né. Então, às vezes, a pessoa que precisa do controle de situações da vida dela e que usa o tarô e começa a ver no tarô como se fosse sei lá, até que um remédio, né, muito cuidado com essa palavra, mas vamos lá, assim, como se fosse uma válvula de escape, melhor essa, tá? Melhor do que remédio, acho que mais acurada. Então a pessoa vai usar o tarô como uma válvula de escape, porque ela tem necessidade de controlar os eventos da vida dela, de saber o que vai acontecer, né, de não se sentir tão vulnerável. Às vezes a pessoa aí a gente pode usar um outro fator emocional, que é um momento difícil de vida da pessoa, que faz com que ela se apegue demais ao tarô, porque está difícil de lidar com aquele momento. Às vezes, um momento de tristeza muito intenso que faz com que a pessoa meio que crie uma dependência da leitura oracular, às vezes, porque está numa fase muito bacana e associa isso a uma leitura de tarô feliz lá que aconteceu em determinado momento, né, então: "Ai, a consulta foi tão incrível, a leitura foi tão incrível, minha vida ficou tão bacana depois disso", pá, associa o tarô com isso. Então veja, a gente tem muitos fatores emocionais aqui que podem levar a gente sim a usar o tarô sem medida, né, um termo aqui que a Larissa usou, né, o compulsivo, mas um termo que a gente não está querendo aqui entrar na área, de diagnóstico ou na área patológica, e sim usando o termo compulsivo, o termo do senso comum, que é um termo, que vai indicar, no senso comum, a compulsão vai indicar a repetição sem controle de alguma coisa, né, em relação a outra, um objeto, uma pessoa, uma situação, enfim. Então aqui a gente está imaginando que um uso compulsivo seria um uso desenfreado do tarô em situações onde o emocional está, dominando a cena, tá. Espero ter me feito entender aqui, espero ter deixado a coisa clara, porque hoje em dia, até essa lógica do podcast, muitas vezes gera para a gente uma grande dificuldade de comunicação, de expressão. Por quê? Porque como é uma coisa gravada, que eu tô gravando aqui sem edição, claro que eu preparei a pauta, preparei roteiro assim, né, preparei mais ou menos o que eu queria falar, tô com a pergunta aqui da Larissa anotada. Apesar disso tudo, eu costumo gravar os meus episódios sem edição, o que significa eu saio falando e só paro quando acaba. E isso envolve uma espontaneidade, isso envolve aí uma organicidade, envolve eu estar conversando com vocês enquanto penso também, porque às vezes eu anoto tópicos, mas enquanto estou falando me surgem coisas novas e que eu sou afim de compartilhar com vocês. O que acaba acontecendo é que a gente grava isso e a pessoa que escuta está num outro lugar. Não estou falando de lugar físico, eu estou falando de um outro lugar no sentido de escuta mesmo. Aí a pessoa vai me escutar, com um ouvido muito mais apurado. Então, às vezes, a gente fala uma palavrinha que não caiu bem ali, pronto, isso vira debate. Ou, às vezes, eu falo alguma coisa que eu estava olhando para um assunto e isso é desvirtuado para outro assunto. Isso é uma prática cada vez mais recorrente na nossa realidade por causa dessa, cultura que a gente tem hoje, que é a cultura do react. Então,
quantos vídeos a gente não vê, quantos youtubers a gente não vê, influencers, enfim, fazendo vídeo, reagindo ao material de alguém, né. Isso é uma normalização da crítica, aberta. Então a pessoa vai lá e grava um vídeo assistindo outra pessoa e fica arrumando todos os defeitos e levantando todos os pormenores e detalhes do vídeo do outro, para ganhar visibilidade. Com o passar do tempo, a gente não percebe que essa é uma prática que se infiltra no nosso emocional, e aí a gente começa a ficar com medo de falar as coisas e de alguém que nos assista ou nos ouça, estar fazendo esse tipo de prática, né, estar fazendo um react com a gente. Então, eu tenho o ano passado, acho que foi, né, no começo de 2024, acho que vai fazer 1 ano inclusive, eu tive o prazer de participar de um evento muito bacana aqui em São Paulo, no Tuca Arena, é o teatro de arena dentro do Tuca, o teatro da PUC de São Paulo. Lá no Tuca Arena eu fui, junto com 2 colegas, eu e mais 2 colegas, mais o nosso coordenador, a gente foi debater ao vivo, televisionado inclusive, mas para a plateia também, fomos debater sobre o sentido da vida, que é o meu um dos meus objetos de pesquisa, é um dos assuntos que eu mais pesquiso, principalmente nos últimos 5 anos, tá, especialmente nos últimos 5 anos, que foi quando eu me comprometi com essa pesquisa. Fui eu e meus colegas, mais o meu coordenador, debater num teatro ao vivo esse assunto, sendo televisionado e tudo mais, né. Muito bem, essa experiência foi muito bacana e enquanto a gente estava lá debatendo, eu trouxe exatamente esse assunto que eu estou falando com vocês agora, e vou citar a mesma pessoa que eu citei lá na minha apresentação, que foi a minha filha de 16 anos, a Isabel. A Isabel, um dia, a gente conversando sobre essa questão da sensibilização, das redes, né, e de como é que a gente se sente, por que que a gente anda com mais medo ultimamente de falar coisas, por que que é para estar numa rede social, é para interagir, mas acaba que a gente não interage, a gente tem medo de hater, a gente tem medo de cancelamento, enfim. E não adianta falar: "Ai, mas você não é ninguém na rede, que você tem medo de cancelamento?". Gente, qualquer comentário, de mau gosto, mal educado que venham fazer no nosso post, não precisa ser um cancelamento de milhões de pessoas. Qualquer reação desmedida, mal educada ou desnecessária, né, exageradamente ofensiva, vai pegar em qualquer pessoa, né. E conversando com a minha filha sobre isso, ela me falou uma coisa muito legal, que eu até falei nessa apresentação que eu mencionei com vocês, que foi o seguinte: "Mãe, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está vivendo num grande podcast". E aí eu fiquei, né, "Opa, como assim? Por quê?". Ela falou: "Porque é como se fosse um podcast, a gente fica ouvindo o outro falar, e a gente fica procurando no que ele está falando um erro, ou a gente fica tentando entender o que ele está falando, a gente fica recortando o que ele está falando, a gente edita mentalmente o que ele está falando, a gente fica pensando que a gente falaria melhor, a gente fica pensando que a gente poderia fazer diferente, ou que a pessoa mesmo podia fazer diferente". Ela falou: "E às vezes eu tenho a sensação de que a gente está vivendo num grande podcast". E isso me marcou muito, primeiro porque na época ela tinha 15 anos de idade, né, hoje ela tem 16, na época ela tinha 15. Me marcou tanto que eu levei para uma apresentação ao vivo, para debater o quanto essas práticas, elas se infiltram no nosso na nossa essência, esse termo também é delicado de falar aqui, mas enfim, se infiltram dentro da gente, essência aqui no sentido de ser nosso íntimo mesmo, e a gente não percebe, né. Tudo isso, minha gente, para dizer que é o seguinte, eu estou falando aqui sobre esses assuntos, mas a intenção não é que isso vire um tema para react, ao contrário, é levantar algumas possibilidades e alguns pensamentos aqui, para a gente olhar para esse assunto. Assunto esse que fala de uma possibilidade comum, quem pratica tarô sabe que é comum, que é a compulsão em função de um momento emocional que a gente esteja, que seja mais delicado. Então, repito, não estou usando termos técnicos,
não vou entrar na área de patologia de diagnóstico, porque não é a minha área, tá? Não me confundam, aqui eu estou falando como taróloga mesmo. E não estou querendo ocupar o lugar de nenhum profissional da área da saúde mental, não tenho esse objetivo, não é, pelo menos por enquanto, o sonho da minha vida é trabalhar com isso, tá? Estou falando como taróloga. Olhando para essa compulsão, para essa possível compulsão, a gente precisa pensar em formas de lidar com isso, e não é num podcast que eu vou trazer essas possibilidades, porque aí seria irresponsabilidade da minha parte, né. Isso precisa ser estudado, isso precisa ser elaborado, precisa ser debatido entre profissionais, eventualmente estruturado para ser apresentado como caminhos ou sugestões que a gente poderia considerar na hora de lidar, por exemplo, com uma pessoa que a gente percebe que está dependente de um jogo de tarô para tudo. Quantas pessoas não fazem isso, né? A gente sabe, quem joga sabe que isso pode acontecer. Obviamente, esse episódio não é feito nem imaginado para os alecrins dourados que nunca sentem nada e que nunca vivem problemas nenhum com o tarô. Esse episódio, a maioria dos meus episódios, na verdade, é feito para as pessoas comuns, normais, que passam por isso e que não precisam passar pano para si mesma ou passar pelo processo de negação, dizendo que não, com elas nunca nada acontece. A ideia aqui é, poxa, como é que a gente lida, né? E por que isso acontece? Então, vamos falar um pouco sobre isso. E aí a gente já entra nesse segundo ponto que a Larissa traz, que é diferenciar o tarô do vício, o que já é uma coisa mais complicada, né? Porque veja que, a rigor, o tarô surge como um jogo de cartas. E jogo de cartas é viciante. Mesmo que seja, mesmo não, principalmente quando é lúdico, né? Então a gente sabe que o jogo, ele pode ser um elemento que que engatilha a adicção, que gera vício, que faz com que pessoas fiquem viciadas. Vide o bendito do tigrinho, né? Bendito não, maldito. Vide os Candy Crush, que as pessoas não conseguem, Candy Crush, sei lá, enfim, que as pessoas não conseguem, às vezes, passar um dia sem jogar. Então, que não deixa de ser o quê, minha gente? É uma válvula de escape. Então, quando a gente está falando de um tarô que pode sim gerar compulsão ou vício, é essa mesma possibilidade, esse mesmo tarô que vai servir como uma válvula de escape. A pessoa vai escapar para aquele lugar, para aquela prática, porque é um jeito que ela tem de não enfrentar ali uma angústia que está vivendo, ou de não ter que encarar todo dia o mesmo problema, ou até que seja aquela rotina maçante que a pessoa não aguenta mais. E daí, a isso entrar para um caminho vicioso ou viciante, a gente sabe que não é impossível, né. Sabemos também que tem outros tantos elementos que envolvem o vício e a adição. Então, de novo, não estou aqui para falar de saúde mental, só para levantar essas possibilidades para a gente que trabalha com tarô, porque a gente tem que pensar sobre isso. Não é porque a gente não é psicólogo, psiquiatra, que a gente não pode pensar sobre assuntos que nos envolvem a todos nós, não é mesmo? Então, assim, diferenciar tarô e vício é difícil, assim, na sua base, né, na sua radicalidade, ali na sua raiz, porque o tarô nasce como um jogo de carta e a gente sabe que jogo vicia. Então a gente já pode pensar a partir daí que a relação com o tarô precisa ser construída com muita consciência desde o princípio, e que isso não necessariamente impede ou impedirá que de vez em quando a gente derrape nesse rolê e a gente acabe, em alguma medida, ficando meio dependente daquilo. E aí é o momento de parar, dar 2 passos atrás, voltar, repensar e tudo mais, certo? Muita gente me pergunta isso, se eu jogo tarô para mim mesma. E eu posso dizer para vocês, digo aqui, como já disse outras vezes, que eu jogo tarô para mim mesma raramente. E que eu raramente procuro colega para jogar para mim.
porque eu entendo que a prática oracular, ela deva acontecer em momentos específicos, não só momentos ruins, tá? Eu acho esse um dos maiores equívocos, a pessoa achar que vai procurar o tarô só em um momento difícil. Eu já procurei o tarô em momentos incríveis, por exemplo. A questão é entender que essa prática oracular, ela deve acontecer num momento especial. Ela deve ser como se fosse um destaque ali naquele momento, naquela situação, hã, naquela circunstância que você está vivendo, né. Quando a gente coloca o tarô ali no corriqueiro, no excesso, no desnecessário, na bobagem, a gente também, de certa forma, acaba enfraquecendo um pouco essa relação oracular, que é uma relação tão interessante que a gente pode construir com o tarô. Então, volto a dizer, não tem como a gente impedir 100% que isso vire um vício ou que cause dependência, uma vez que, como eu falei ali, a radicalidade da coisa pode já dar indícios dessa possibilidade, e que de vez em quando a gente pode esbarrar ali. Mas é importante que a gente construa uma relação de preferência saudável com o tarô, e ainda que a gente derrape eventualmente, o que é normal, como em qualquer outra relação, é fundamental que a gente pare, pense, repense e reveja a rota, tá? Isso não, obviamente não estou entrando na seara do vício propriamente dito e da compulsão propriamente dita, porque aí demandaria tratamento, é outra coisa. Mas quando a gente começa a perceber essa dependência, é importante a gente reconfigurar essa relação. Nós, enquanto praticantes, e os consulentes. E aí sim, nosso papel dá um toque para o consulente, tá? No meu trabalho, como eu faço? Eu costumo estabelecer jogos com tempo, um prazo de validade, tá? Justamente para que a pessoa lide com aquilo durante aquele tempo do jogo. Um dos diferenciais das minhas consultas é esse, eu costumo dizer, são consultas com um prazo de validade mais longo. Então, se você gosta de jogar toda semana e todo mês, dificilmente vai ser comigo. E essa é uma escolha minha consciente. Não tô falando que quem faz jogo semanal, que quem faz jogo mensal, lembra que eu falei lá no começo da edição, né, de você pinçar, de fazer um cherry picking, assim, né, que a gente chama, pinçar, um ou outro termo, construir um bolo na tua cabeça e falar que eu falei uma coisa que eu não falei. Então, antes que isso aconteça, vamos lá, vamos ser bem claro aqui. Não estou dizendo que quem joga para semanal, mensal, tá errado, mas estou dizendo que são escolhas importantes e que sim, quanto mais frequente seja o seu jogo, mais atento ou mais atenta você tem que ficar com esse consulente, certo? No meu caso, como são consultas mais longas, tanto na duração da consulta, que normalmente é 1 hora, pouquinho menos ou um pouquinho a mais do que isso, e um prazo de validade também mais extenso, normalmente isso fica menos gritante para o consulente. Agora, se joga direto, realmente precisa ficar atento com isso, tá? Sugiro aqui que vocês utilizem jogos que tenham um prazo de validade um pouquinho mais extenso, para dar o tempo da pessoa viver a situação, para dar o tempo ali da situação mesma se clarear, né. E aí a gente vai entrar num outro debate, na verdade vai entrar não, eu nem vou entrar nele, mas a gente vai já bater na porta de um teminha chato que é: "Poxa vida, mas eu preciso sobreviver". Então não dá para eu atender uma pessoa e voltar a atender só daqui 1 ano. Então eu diria, busque formas de sobreviver que contem com uma prática, serena, ética, e que você não precise necessariamente criar relações complicadas no seu dia a dia de trabalho, por exemplo, para sobreviver. A sobrevivência não pode justificar a falta de ética ou até o prejuízo ao outro, tá? Não vou aqui eu nem vou me justificar, gente, eu imagino que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Se não entender, paciência também, senão o áudio fica só de justificativa e a gente perde conteúdo pra caramba. Então é isso. Atenção aos métodos que você usa e às propostas que você faz nesse sentido, porque quanto mais frequente, maior a chance de se tornar dependente.
Vale sempre conscientizar esse cliente? Claro que vale, sempre, sempre, o tempo todo. Eu sempre digo isso, né. A Larissa traz também aqui a questão de como identificar quando a consulta de tarô deixa de ser um recurso saudável e se torna dependência. Aí é um pouquinho mais delicado, né. Mas eu diria que eu, Kelma, né, como é que eu faço para me dar conta disso, gente? Eu costumo ficar de olho, na frequência que a pessoa me procura, e isso, atenção aqui consulentes, não é para patrulhar vocês, tá? Porque é óbvio que eu sei que tem momento de vida em que a gente precisa desse apoio e que fez um jogo para 3 meses, daqui 3 meses cravado a pessoa volta. E tudo bem, porque tá dureza mesmo, a gente vai trabalhar junto em cima disso. Isso é uma coisa. Questões pontuais, momentos específicos, você já acompanha aquela pessoa e sabe que aquele momento está mais delicado, que vai demandar um pouco mais de atenção. Outra coisa é quando a pessoa começa a tornar aquela prática uma prática quase superficial. Aí ela vem jogar para saber que cor de cabelo que ela pinta, eh que look que ela usa, que cachorro que ela adota, que aí quando começa a entrar num lugar de uma dependência mesmo, né, de uma, necessidade de que o tarô tome decisões simples por ela, se a pessoa vai adotar um pet, por exemplo, né, e ela não confia que ela dá conta de entrar ali, naquele lugar, onde ela escolheu que vai fazer esse processo de adoção, e ela escolher a partir do afeto dela, mas ela precisar que o tarô diga para ela, aí é a hora de você levantar a sua orelha, né. Arrebita a orelha ali e fala: "Opa, espera, o tarô vai escolher uma coisa que deveria partir do seu afeto. Isso não precisa passar por um jogo, né. A cor do cabelo também, isso não precisa passar por um jogo". Coisas desse tipo, quando começa a ir muito para o raso, não é uma questão de a gente julgar que assunto é importante ou não, porque isso pode ser super importante para a pessoa. O que está em questão aqui, o buraco é mais embaixo. É quando a pessoa coloca para o tarô uma escolha que ela tem capacidade de fazer ou deveria ter. Aí a gente precisa dar um passo atrás. Então, como que a gente vai diferenciar, né, como é que a gente identifica quando a gente percebe que esse retorno ao tarô é recorrente, que as questões são questões que muitas vezes envolvem os próprios afetos dela, com os quais ela não está conseguindo lidar. Então ela não sabe o que sente, ela não sabe o que escolher, e se ela sabe o que escolher, ela tem medo de escolher errado. Aí a gente já está entrando num espaço delicado, tá. Por isso é importante a gente considerar todos esses elementos e outros também. Eu tenho certeza que o pessoal que está me ouvindo aqui, vai pensar em outras situações em que isso pode ser um alerta, né. E aí a gente avisar que então não vamos fazer esse jogo agora, né, é melhor a gente esperar um pouco, porque quando essa consulta de tarô vira, ela toma o lugar ali das escolhas que a pessoa deveria fazer, aí ele já não está mais tão saudável assim, tá. E tem um outro elemento que aí eu vou falar por mim, gente, que é uma coisa que me pega muito, é quando o tarô e aí pode colocar tarô, astrologia, numerologia, tanto faz. Quando a ferramenta oracular vira justificativa. "Ah, o jogo falou para eu não fazer, então eu não vou fazer". Pior: "Ah, eu sou taurino, sabe como é, né, eu vou ter que comer", sei lá, entendeu? Quando entra nesse processo, aí eu sugiro de verdade que a gente repense essa relação, certo? Porque, quando a ferramenta oracular ela começa a ser usada como justificativa, a gente necessariamente está encontrando ali, um comportamento de não responsabilização, que acaba sendo a mesma o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, né, quando a pessoa não se responsabiliza pelas próprias escolhas, certo? Isso é um ponto importante para a gente considerar. E quando a pessoa começa a justificar as próprias atitudes a partir
do mapa, a partir do signo, a partir do número, a partir da carta, aí para mim já é um alerta vermelho, tá? Vermelho não, mas amarelo, tá? Recentemente, inclusive, eu vi no perfil da Gaia, a Gaia Escola de Astrologia, um trecho de uma fala da Débora Worthington, que eu acho que é assim que fala. Já peço desculpa se estiver falando errado, porque falar nome errado é péssimo. Mas a Débora Worthington falando exatamente sobre isso, né? Quando a astrologia vira uma muleta, quando a astrologia vira uma desculpa. Ah, eu fiz isso porque eu tenho Marte não sei aonde. Não, eu não consigo fazer tal coisa porque aí eu acho também que é para a gente parar para pensar. Inclusive, recomendo para quem não viu essa conversa com o Robson Papaléu, dessa astróloga, vale a pena, tá? Eu peguei esse trecho lá no perfil do Gaia Escola de Astrologia do Instagram, mas obviamente vocês têm como ver na íntegra o programa que vale a pena, certo? Bom, deixei aí essas 2 dicas, daria para dar mais, mas não, senão não acaba nunca aqui o podcast, certo? Bom, última questão aqui. Consumo digital e compulsão por previsões. Ai, 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 né? Isso aqui acho que dava um outro episódio, tá? A influência das leituras gerais em canais e páginas online na disseminação de tiragens constantes. Então, deixa eu me concentrar aqui no tiragens constantes, tá? E aí, vou até grifar, quem sabe mais adiante eu fale um pouco mais sobre a questão do consumo digital e esse comportamento que a gente tem digital, né, nas redes, dentro da nossa área, porque aí eu acho que demanda trazer autores, aí eu acho que vale a pena trazer pensadores, teorias, para a gente pensar nisso com um pouco mais ainda de seriedade e principalmente com repertório, tá? Aí eu realmente acho que falar sobre o consumo digital, ainda mais que é uma área que eu estudo, que eu gosto pra caramba, que vai envolver a área das ciências da religião, da comunicação, da antropologia, 3 áreas que eu adoro, que eu estudo com frequência e principalmente o aspecto comportamental, que é onde eu pesquiso também. Aí eu acho que vale a pena um episódio só para falar sobre isso, né? Por isso, vou me concentrar aqui nessa questão das tiragens constantes, tá? Eu acho que isso aqui chama bastante a nossa atenção e pode ser muito legal da gente debater, da gente pensar a respeito. Por quê? Porque eu vou lá, por exemplo, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu TikTok, tanto faz, e faço um vídeo todos os dias com uma tiragem. A questão é, quem está vendo isso, com qual propósito, com qual objetivo, né? E se essa prática pode realmente contribuir ou pode piorar. Então, uma pessoa, vamos imaginar que essa pessoa está numa fase difícil de vida, já dei esse exemplo antes, então nem vou me estender nisso, mas a pessoa está ali numa fase super difícil de vida, e aí ela resolve que todo dia ela vai lá na tua página ver você virar uma carta para ela, para aquele assunto. A questão é, você está fazendo uma tiragem geral, certo? Você está fazendo ali uma tiragem, sei lá, de carta do dia, e a pessoa, naquela angústia, que também, como eu falei, faz parte da vida, a pessoa na angústia vai, pega o que você está falando e transfere para o que ela está vivendo. Aí, gente, vou dar um exemplo pessoal. Eu já atendi pessoas que passaram por isso. E não foi legal. Porque a pessoa realmente criou como se fosse uma dependência no bendito de um canal de YouTube. Todo dia ia ver a tiragem, achava associação com o que ela estava vivendo todo santo dia, até que chegou uma hora que começou a dar muito ruim na vida dela, e aí é óbvio, o que ela decidiu fazer? Ela decidiu culpar o tarô, o tarólogo, falou que nada disso existe, e aí quando veio jogar comigo, veio já com a ameaça. Eu vim jogar com você, mas eu não acredito em nada disso. Eu tô colocando na sua mão me convencer do contrário. Ó o abacaxi, tá? Pepino, abacaxi, o que vocês quiserem pensar, eu tive que descascar aquele dia. Então é assim,
essa tendência que a gente tem de tiragem constante, de tiragem generalizada, e aí no caso sim cabe esse termo, aleatória, é complicado porque você pode estar gerando nas pessoas esperanças, expectativas, dependências sem se dar conta, porque eu realmente não acho que esse profissional, esse praticante está fazendo isso de propósito. E de fato ele não tem como controlar o que ele produz. Você faz um vídeo, você não sabe quem vai ver, quem vai ouvir, você não tem como controlar isso, né? Justamente por essa razão, o que eu sugiro, minha gente, é que vocês tirem ali 15 segundos, 30 segundos do seu vídeo, começo e no fim, tá? Na abertura, na introdução e ali no final, no meio, sei lá, onde você quiser, na verdade, né? Mas só para garantir, explique. Explique o que você está fazendo ali, explique que é uma tiragem geral, explique que se a pessoa estiver vivendo uma fase muito marcante da vida dela e ela vier todos os dias te ouvir falar, aquilo que você está falando não é especificamente para responder às questões relacionadas àquele único assunto na vida dela, porque jogos direcionados são jogos direcionados e jogos generalizados não têm esse cunho de responder coisas tão específicas assim. Tiragem de uma carta não tem como a gente responder sim e não tão precisamente, né, um jogo de 3 cartas não tem como responder coisas tão precisas assim, são jogos a gente sabe que são jogos incríveis, mas um jogo que você faça e 5.000 pessoas assistindo, qual é a chance de entre essas 5.000 alguém estar em sofrimento, te acompanhando todo santo dia, achando que você está falando especificamente para aquele assunto da vida dela e não, você está fazendo uma leitura geral. Então, não quero colocar azeitona com caroço na empada de ninguém, mas assim, nesse sentido, gente, as leituras gerais em canais como a Larissa coloca aqui, e nas páginas online que disseminam tiragens constantes, direto, elas, eu não sou contra essa prática, já falei sobre isso em outros momentos, e as pessoas sabem que eu não sou contra, ao contrário, eu sou muito a favor de ter liberdade, né, de ter liberdade no tarô, em vários aspectos. Eu sou contra, eu não sou nada contra ser livre, fazer a coisa do jeito que funciona para você, não sou nada contra isso, eu sou contra, radicalmente contra, a gente fazer qualquer coisa que possa afetar negativamente a vida das pessoas, ou que possa prejudicar, ou que possa incitar, por exemplo, o tema desse podcast que é o vício. Ai, eu sou radicalmente contra. Eu acho que a gente não tem controle de tudo, do conteúdo que a gente produz, o outro vai acabar tirando a conclusão que ele vai querer tirar mesmo, sim, não só em relação ao jogo, em relação até à interpretação de texto, falei bastante disso hoje no começo do episódio, não à toa, a gente vai lá, fala uma coisa, o outro escuta, né, eu falo X, ele escuta Y, e o outro Z, a gente não tem como controlar isso, porém, se antes de você falar, se antes de você jogar, você der aquele toque clássico de assim, deixa eu te explicar uma coisa, gente, aqui não é tiragem específica para ninguém, tá? Então, se você estiver vivendo um momento específico, não entenda essa tiragem como uma tiragem direcionada a esse momento. É uma tiragem para você e para o seu momento de vida ou para o seu dia. Certo? Inclusive, assim, não aconselho a depender dessa tiragem para tomar suas decisões ou fazer suas coisas na vida. O tarô não deve ocupar o seu lugar. Enfim, que seja uma frasezinha, que seja um toque para a pessoa ali no começo, no meio ou no fim do seu vídeo, do seu podcast, do seu sei lá o que você estiver fazendo, porque as leituras, como eu falei, eu não sou contra as leituras gerais, elas acontecem, elas são constantes sim, mas elas precisam vir com um aviso. Mesmo que seja aquele aviso que a gente vê em propaganda de remédio, que não dá nem para escutar o que o rapaz fala no final, né? Aquele procure um médico, caso os sintomas não desapareçam. A gente não consegue nem escutar o que a pessoa fala, porque eles colocam na velocidade 20.000, né? Enfim, mesmo que você coloque ali uma coisa rápida, que seja um aviso rápido, que a pessoa não queira escutar, não tem problema, você está ali pelo menos se comprometendo com a sua prática, com aquilo que você acredita, e mostrando que não há intuito de prejudicar ninguém. Não basta falar, a gente precisa realmente se comportar
de uma maneira adequada, certo? De uma maneira condizente com o que a gente diz que acredita, beleza? Minha gente, então é isso, né? Acho que assim, o uso compulsivo do tarô por fatores emocionais, ele existe, a gente sabe que ele existe, a gente não tem como evitar 100%, mas parar para pensar agora junto comigo e até depois nessas possíveis diferenciações, né? É assim que fala? Enfim, não, não sei, diferenciamentos, diferenciações, não sei, depois vocês me escrevem falando, mas enfim, diferenciar nessas várias diferenças, nessas possíveis diferenças entre tarô e vício, como identificar isso, de que maneira abordar esse consulente, dar esse toque para ele, e principalmente nas tiragens constantes, nessas leituras gerais que são disseminadas aí diariamente, com uma recorrência absurda, avisar, esclarecer, né, colocar ali a sua consciência e a sua responsabilidade com aquele compromisso que você tem com o tarô. Até porque, gente, isso não é chatice, muito pelo contrário, isso permite que a gente tenha literalmente uma prática saudável, oracular, e que a gente não fique o tempo todo flertando com essa tendência que é entre ser uma coisa muito interessante e curiosa versus ser charlatanice. A gente precisa pensar sem medo nas práticas que a gente mantém, historicamente falando, com recorrência, práticas que prejudicam principalmente, não só o outro, mas principalmente o nosso trabalho e a nossa própria imagem. Então, fazer um trabalho de consciência, de transparência e de clareza é muito importante, porque, como eu disse, não é a gente virar chato, não, muito pelo contrário, é a gente colocar o oráculo num lugar de respeito e seriedade. Não custa, não é tão difícil assim. Acho que as pessoas escolhem a maneira como elas querem trabalhar e se relacionar com o seu oráculo, mas quando se trata de falar de vida de outras pessoas, ou de orientar pessoas, inclusive que muitas vezes não se conhece, um mínimo de consciência, responsabilidade e comprometimento é fundamental. Isso contribui com você, com quem te segue e com a nossa profissão. Senão a gente vai sempre esbarrar na charlatanice, na pilantragem, e nesse pêndulo exaustivo entre ser uma coisa 100% mística e curiosa e, por outro lado, ser uma mentira. Beleza, minha gente? Ficamos por aqui, um abraço para todos vocês, até o próximo episódio, mandem questões, mandem temas, sugestões, é sempre um prazer falar com vocês, adoro esse podcast. Beijo! Obrigada por me ouvir até aqui. Vale lembrar que este podcast não substitui nenhum curso, aula ou formação em tarô e nem prepara pessoas para atenderem profissionalmente. É um espaço de reflexão. Para ser um praticante ou profissional, faça cursos responsáveis. E para ter uma boa experiência na leitura de tarô como consulente, busque profissionais experientes e confiáveis.